Olá, meu nome é Luana Heloísa Verjan Seger, eu participo do programa PIBIC da UniOeste e o título do meu projeto é Potencial Alelopático de algumas espécies de plantas medicinais frente à latuva sativa e Bidens pilosa. A orientadora do meu projeto é a Conceição de Fátima Alves Holguin e eu participo do Centro de Ciências de Engenharias e Ciências Exatas do campus de Toledo. Bom, e para contextualizar um pouquinho, desde a época da ditadura, a classe social burguesa buscava obter benefícios a partir do governo. Um desses benefícios foi o implemento de incentivos e concessões fiscais e financeiras para a implementação ou expansão de projetos agrícolas. Dessa forma, houve um notável impulso no desenvolvimento do capitalismo nas áreas rurais. Com isso, a utilização dos agrotóxicos se tornou mais frequente e os danos à saúde humana e ao meio ambiente aumentaram cada vez mais. Em 2021, foi publicado pela Embrapa que cerca de 131 mil toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos estão sendo utilizados anualmente no Brasil, havendo um aumento de 700% desde os últimos 40 anos. Com isso, tem sido buscado alternativas ecologicamente viáveis para a diminuição da utilização desses agrotóxicos. Uma dessas alternativas são a utilização de herbicidas naturais. Eles, como os agrotóxicos, também atuam no controle de plantas daninhas a partir da liberação de aleloquímicos. O que são os aleloquímicos? Aleloquímicos são substâncias químicas liberadas por plantas. Isso se chama alelopatia. A alelopatia é o potencial que uma planta tem de liberar substâncias químicas de forma que iniba ou até potencialize o crescimento de outra planta. Uma grande bioindicadora desse efeito é a alface. Por conta disso, eu utilizei ela no meu projeto, pois ela é altamente sensível à liberação desses aleloquímicos. A alface também é uma planta que germina muito facilmente e uniformemente. A outra planta que eu utilizei no meu projeto é o picão preto, é uma planta daninha, uma praga agrícola, né? Ela é muito presente em plantações, sugando os nutrientes do solo e diminuindo o rendimento das plantações dos agricultores. Então, o objetivo geral do meu projeto é explorar as atividades alelopáticas dos extratos hidroalcoólicos de 6 diferentes plantas medicinais. Os objetivos específicos são analisar as propriedades alelopáticas desses extratos a partir de testes de germinação, crescimento e quantificação de massa seca. Também outro objetivo é encontrar compostos de fonte natural com potenciais propriedades herbicidas. Então, inicialmente, foi necessária a preparação do extrato. Para isso, eu utilizei as plantas açapeixe, caraguatá, maria mole, mil-folhas, pariparoba e pariri. Essas folhas foram coletadas e lavadas com água corrente, então foram deixadas secar em temperatura ambiente longe de exposição solar. Depois foram trituradas e submetidas a uma solução na proporção de 80-20 de etanol e água. Essa solução foi deixada em repouso por 48 horas, longe de exposição de luz. E após essas 48 horas, a solução foi filtrada e o líquido resultante foi coletado. O sólido resultante no papel filtro foi submetido novamente à solução e deixado em repouso. Esse processo foi repetido 3 vezes. O líquido resultante foi levado a um rotoevaporador para evaporar o solvente e restar apenas o extrato bruto. Com os extratos brutos preparados, foi realizado o teste de germinação para ver se esses extratos teriam a possibilidade de inibir a germinação das sementes de alface. As soluções desses extratos foram preparadas utilizando os extratos MES e DMSO. O MES é basicamente uma solução que foi preparada para simular a terra. Ele possui os nutrientes da terra, basicamente. Essa solução do MES foi ajustada a um pH de 6, utilizando uma solução de hidróxido de sódio 1 molar. O teste foi realizado em quadruplicata para soluções com os extratos e o branco foi basicamente preparado apenas com MES e também foi preparado um branco com MES e DMSO. Então, após o preparo dessas soluções, elas foram aplicadas nas plaquinhas de Petri, forradas com papel filtro. Foi aplicado 5 ml de cada solução nas plaquinhas, juntamente com 25 sementes de alface.
Essas plaquinhas foram envolvidas em papel filme e levadas a uma germinadora, onde permaneceram por 5 dias, num fotoperíodo de 12 horas, em 25 graus Celsius. Para o teste de crescimento, basicamente a metodologia foi muito semelhante ao teste de germinação, porém as sementes utilizadas já estavam pré-germinadas em água com no mínimo 2 milímetros de comprimento e no máximo 10 milímetros. E foram utilizadas 10 sementes nesse teste em vez de 25 sementes. O teste foi deixado também por 5 dias nas mesmas condições na germinadora, e após os 5 dias o teste foi retirado e levado a um freezer com menos 18 graus Celsius por 24 horas para parar o crescimento das plântulas. Após as 24 horas, o teste foi retirado e as radículas das plântulas foram medidas em papel milimetrado. Os resultados foram anotados e as plântulas foram colocadas em plaquinhas de Petri, onde foram levadas a uma estufa de esterilização e secagem até obter peso constante. Essa estufa estava em uma condição de 55 graus Celsius. Dessa forma, foi possível realizar o teste de biomassa seca a partir da massa pesada. Assim, para o teste de germinação, como podem observar na tabela, os resultados não foram significativos, indicando assim que os extratos não foram efetivos, utilizando semente de alface para a inibição da germinação. Porém, já no teste de crescimento, conseguimos observar que para o extrato de Achillea, que é o extrato da milfolhas, houve uma inibição de 34% do crescimento em comparação com o branco, indicando assim que possivelmente o extrato de milfolhas tem potencial alelopático. Para o teste de biomassa seca, os resultados foram anotados na tabela. Os resultados obtidos foram um tanto quanto aleatórios. Eu acredito que possa ter ocorrido algum problema na calibração das balanças analíticas utilizadas. Então, como podem ver no teste utilizando o Piper, os resultados foram muito discrepantes. Então, o teste de biomassa seca será realizado novamente para obter resultados mais conclusivos. Posteriormente, será realizado o teste também utilizando as sementes de picão preto. Para o extrato de senécio, como vocês podem ver que está com um risquinho, eu acabei não realizando os testes por problemas técnicos, mas o teste ainda assim será realizado. Então, analisando os resultados obtidos, foi possível analisar que o extrato de Achillea, na concentração de 0,8 ppm no teste de crescimento, apresentou resultados significativos, havendo a redução do crescimento das plantas. Sendo assim, pode-se concluir que esse extrato tem potencial alelopático. Eu gostaria de agradecer principalmente a FNDE, a UPET Química, a UniOeste, a minha orientadora Conceição de Fátima Alves Holguin, a Rafaela do curso de Química Bacharelado da UniOeste e o Rian do curso de Agronomia da UFPR por terem me ajudado no meu projeto. Obrigada!